Boa noite, pessoal. Estamos começando nossa live hoje com o tema comunicação não violenta e estamos aqui com a Maria Elise e a Bruna Gobet. Elas são orientadoras educacionais da MaPleBear e elas que vão trazer esse tema para a gente conhecer um pouquinho mais. Então, elas vão se apresentar agora. Boa noite, meninas. Boa noite, Ana. Boa noite, pessoal. Eu sou a Bruna Gobetti, sou orientadora educacional da educação infantil, sou psicóloga e é um prazer estar aqui com vocês hoje falando sobre esse tema super legal, super pertinente. E vamos lá. Boa noite a todos. Eu sou a Marilise, sou orientadora educacional na Maple também. Trabalho com os segmentos do Fundamental 1 e dou suporte no Fundamental 2 e no ensino médio. Sou pedagoga, especialista em psicologia do desenvolvimento e aprendizagem. Também é um prazer estar aqui com vocês. Muito bem, pessoal. Ao longo da live, vocês podem mandar as perguntas, tá? Via chat, que no final nós vamos responder, as meninas vão responder. Agora nós estamos esperando o pessoal entrar, né? Então tá cada vez mais chegando gente. E só para lembrar, nós faremos 5 sorteios no final da live. Então, para participar, vocês têm que se inscrever no Forms, tem um formulário no link da bio da MapleBear, tá? Então, quem não inscreveu, vai lá se inscrever para participar desse sorteio, tá bom? E quem puder, compartilha para também conhecer um pouco mais sobre esse tema, né? Que é tão importante hoje em todas as relações. Então, convida, aperta o aviãozinho lá, envia para a família, para os amigos, tá bom? E a gente já vai iniciar aqui para a gente conversar um pouquinho mais. Então, vamos lá, pessoal. Eu já vi algumas coisas, né, sobre esse tema, sobre comunicação não violenta, e eu fico pensando que é muito difícil, né? Ter aquele jeitinho delicado para falar, né? É verdade, Ana. E muita gente que deve estar assistindo deve pensar também, né, que a comunicação não violenta, ela é falar mansinho, é ser permissivo, é ter essa passividade, é não falar não nunca. Então, na verdade, hoje a gente está aqui realmente para desmistificar todos esses conceitos aí em relação à comunicação não violenta. Tá certo. Mas e afinal de contas, né? O que é então essa tal comunicação não violenta? A comunicação não violenta, gente, ela é também conhecida como comunicação empática e ela nos apresenta ferramentas úteis para resolvermos situações e conflitos que acontecem nas relações, né? Então, é se comunicar de uma forma eficiente, de uma maneira clara e também respeitosa. As técnicas da comunicação não violenta foram baseadas em competências de linguagem que nos ajudam a reformular a nossa forma de falar e de ouvir. E quando eu falo ouvir, eu estou falando sobre escutar o que o outro tem a dizer, pensando que ele está inserido também num contexto, numa história por trás daquela fala. Tá certo. E por que esse assunto hoje em dia está tão em alta, né? Qual é a necessidade, a importância sobre a comunicação não violenta? É muito importante a gente falar sobre isso para a gente se tornar mais consciente das necessidades do outro, e assim diminuir os ruídos e melhorar as comunicações. E a comunicação, a gente sabe que hoje é tudo, né? Em todos os aspectos da nossa vida. Também no aspecto profissional. Hoje, cada vez mais no mercado de trabalho, as empresas estão em busca do profissional mais completo, que tem habilidades mesmo, né? De inteligência emocional, de autoconhecimento e que sabe se comunicar bem. Então, a comunicação não violenta, ela entra também nesse âmbito, né? Profissional, e também a gente vai falar hoje um pouquinho da comunicação não violenta para as relações familiares, para as relações pessoais também. Ó, Ela nos ajuda, eu acho muito legal falar isso, que ela nos ajuda a falar sem agredir e ouvir sem se ofender. Então, é isso. ótimo. E como que surgiu essa abordagem, né? Às vezes as pessoas podem estar aí pensando, né? Ah, isso é um modismo, isso é uma coisa passageira que surgiu agora. Na verdade, a comunicação não violenta, ela vem aí com muitos estudos. Ela remonta lá da década de 60, através, né, seu professor é um psicólogo chamado Marshall Rosenberg.
E o Marshall, ele tem uma história de vida muito interessante, porque ele já começa a se interessar pelo assunto lá do alto dos seus 9 anos apenas. Então, ele morava em Detroit, ele estava lá com a família, e era uma época, assim, de intensos conflitos por questões raciais nessa ocasião. E ele conta o episódio que ele teve que ficar 3 dias trancado com a família dentro de casa por conta desses conflitos. Eram conflitos sérios, muitas pessoas foram assassinadas, e isso despertou a curiosidade dele, né? Será que não existe outra forma de resolver conflitos? Será que não existe outro caminho para a comunicação? Será que só a violência é a única forma da gente lidar com as situações, né? Essa curiosidade permaneceu ao longo do tempo de graduação dele e foi o foco dos estudos que ele teve durante a faculdade, né? O porquê desses conflitos se tornarem tão grandes. E ele chegou num ponto de foco que é a linguagem. E a partir disso, ele desenvolveu essa abordagem e 4 pilares que nos ajudam a transformar a nossa comunicação numa comunicação não violenta, mais clara e mais fluida. Uhum. E aí, por volta ali de 1984, ele cria uma ONG, né, para comunicação não violenta, um Centro para a Comunicação Não Violenta. Ele se torna um grande representante dessa prática e aí ele viaja o mundo divulgando isso. Ele, inclusive, participou de acordos de paz em conflitos em mais de 60 países, ele mesmo mediando, ele ensinando pessoas a serem mediadores. E a gente tem um livro também, né? Ele escreve um livro, Comunicação Não Violenta, que se tornou um best-seller mundial. Entendi. E na prática, como que funcionariam esses 4 pilares? Certo? Para que aconteça a comunicação não violenta, é preciso que os praticantes dessa comunicação identifiquem 4 componentes aí na comunicação, que seriam a observação, o sentimento, a necessidade e o pedido. E é importante que cada um desses componentes sejam expressados de forma muito clara. Uhum. E aí a gente queria, assim, para começar, né, dar um exemplo. Como eu falei muito da comunicação no meio corporativo, vou começar com um exemplo prático aí para o pessoal que está em casa assistindo, um exemplo de trabalho, de uma situação de trabalho. Vamos imaginar que você e seu colega no trabalho desempenham a mesma função e fazem horários alternados, onde o horário de um acaba, de certa forma, interferindo no horário do outro. E aí, esse seu colega, essa sua colega, chega atrasado ali 1, 2 dias e isso te incomoda porque isso impacta ali na sua organização, no seu horário de almoço. E aí logo vem aquele sentimento, aquele pensamento na cabeça: poxa vida, ela só chega atrasada, isso me atrapalha. E às vezes a gente até comenta, né? Às vezes com alguém no ambiente de trabalho. E aí já começa, já se cria uma situação que com certeza, né, muito possivelmente vai ser conflituosa. Vamos tentar usar isso que a Bruna falou agora, aplicar esses 4 pilares da comunicação não violenta para tentar traduzir nesse exemplo como que seria isso, né? Como que se daria isso na prática. Então, o Rosenberg fala muito isso. O primeiro passo é a observação da situação em si. Vamos separar o que é fato do que é julgamento, porque muitas vezes o que vem no primeiro momento é o julgamento, é a sua opinião em relação àquilo. Quando essa pessoa se expressa dessa forma e diz: nossa, mas ela só chega atrasada. Será que é isso mesmo? Vamos analisar? Será que ela chega atrasada todos os dias? E às vezes você vai parar para analisar, ela chegou atrasada 2 dias até hoje. Então não é bem todo dia. Não, então eu tenho o fato. O fato é, ela chegou atrasada por 2 ocasiões e isso atrapalhou a minha rotina. O segundo pilar que a Bruna comentou, vamos identificar o que essa situação te traz de sentimento. Poxa, eu fico incomodada, eu fico irritada, porque isso realmente me atrapalha. Quando identifica o sentimento, a gente consegue perceber qual é a nossa real necessidade. A real necessidade nesse exemplo é a previsibilidade. Eu quero saber quando que ela chega atrasada, quando que vai acontecer isso, para eu conseguir tentar me organizar minimamente. Então, aí você identificou a necessidade, você está pronto para fazer o que o Rosenberg fala, que é o pedido. Então, é comunicar claramente aquilo que você quer. Então, fica aí mais fácil, mais tranquilo, você conseguir comunicar para essa sua colega. Olha, e você entra com esse, vamos chamar de pedido. Olha, minha colega, eu percebi que você chegou atrasada alguns dias, isso impactou na minha rotina, no meu horário de almoço.
Será que daria para você me avisar também quando você vai se atrasar? Claro, quando for possível, para que eu consiga me organizar? Então, aí a gente tem um desfecho diferente dessa situação do que se a gente for considerar a primeira reação que eu exemplifiquei aqui, né? Então, para entender melhor esses 4 pilares, eu acho importante a gente falar um pouquinho sobre cada um. Como a Mari exemplificou, né? O primeiro pilar é a observação. Então, observar o fato, o que é opinião. Isso é muito importante, porque a opinião, ela vem daquele lugar que a gente falou, existe um contexto por trás do que está sendo falado. E às vezes esse contexto tem muito mais a ver com a gente do que com a outra pessoa. Por isso, é muito importante estabelecer o fato. Uhum. E então o sentimento também que a gente falou aqui. Ah, mas para que isso? Essa coisa de ficar. A gente às vezes não dá o devido valor àquilo que a gente sente na situação. E é muito importante a gente nomear, conseguir entender e nomear aquilo que a gente está sentindo naquele momento. Então é raiva, é mágoa, é felicidade, é uma empolgação, porque aí você vai tendo mais clareza da sua necessidade. É preciso entender qual a necessidade disso tudo. Rosenberg nos convida a um convite, sabe? Qual é a necessidade? Isso vai ser positivo, isso vai ser produtivo ou não? Então, identificando a necessidade, aí vem Identificando o sentimento, a gente consegue perceber a perceber necessidade. a necessidade. Exatamente. E a necessidade, ela já vem como um gancho aí para o pilar final, que é o pedido, mas essa necessidade, ela precisa ser compreendida a ponto de ser colocada como um pedido claro, um pedido específico, né, que facilite aí essa comunicação. E tendo uma necessidade clara, a probabilidade do pedido ser um pedido com um resultado positivo é muito maior. Uhum. E a gente está dizendo aqui, né? Você não precisa concordar com todo mundo e nem todo mundo concordar com você, né? Se todos respeitarem aí nesse caminho a opinião do outro, entenderem o seu papel, já é meio caminho andado para uma conversa mais fácil e mais tranquila, né? Por fim, então, vem esse pedido, que só complementando o que a Bruna falou, fazê-lo com clareza, né? De forma objetiva, evitando ambiguidades, evitando, assim, pedidos vagos, né, que não dê a entender. Ou muitas vezes a gente fala uma coisa, aquilo a gente não fala e está na nossa cabeça, a gente espera que o outro adivinhe aquilo que está na nossa cabeça, né? Então é preciso mesmo colocar de maneira clara aquilo que você quer com aquela conversa, com aquela situação, qual a sua real necessidade. É verdade, né? Parece aquilo que a gente fala, a gente acha que com o que você falou, o outro entendeu, né? E não ficou, na verdade, não ficou tão claro, então você espera uma coisa que não é tão óbvio Uhum, assim, né? sim. E essa situação no contexto escolar? Como Uhum. que é que a gente pode trabalhar? Como que na Maple Bear é trabalhado? Lá na Mipober, a gente fala que o trabalho socioemocional ele é muito forte, ele caminha junto com o pedagógico, né? Trabalhamos uma educação para valores, trabalhamos estratégias de psicoeducação, de identificação mesmo das emoções, de regulação, né, de autorregulação, e também entra a comunicação não violenta no nosso dia a dia como uma estratégia. Então, assim, nada mais prático, nada mais concreto para os nossos alunos que eles vivenciarem isso em situações reais. Então, os próprios conflitos ali do dia a dia que vão acontecendo são momentos muito ricos para que a gente modele para os alunos a prática da comunicação não violenta, né? Então, aí nós, como adultos ali, nós como orientadoras, ou mesmo os professores, atuam como mediador nessa relação, mostrando para a criança como melhor se comunicar e como melhor resolver o conflito. E na escola, desde pequenos, a gente trabalha e a gente inicia com os ensinamentos sobre os nomes dos sentimentos, né? Eles aprendem a nomear os sentimentos e a partir do momento que eles começam a falar sobre isso, nós validamos é, essa fala, essa comunicação, para mostrar para eles quanto é importante falar sobre esses sentimentos e quanto que isso gera resultados positivos.
Muito legal. E em outros ambientes, por exemplo, no ambiente familiar, como a gente poderia colocar isso em prática? Hoje a gente tem aqui, né, muitas famílias acompanhando a gente, então eu acho que faz sentido a gente colocar para você também exemplos do contexto de dentro de casa. Então eu vou dar um exemplo do relacionamento marido e mulher. Vamos imaginar uma situação, o marido chega em casa, tem um horário que chega um pouco mais cedo, a esposa chega ali mais tarde, teve um dia muito cansativo, muito estressante no trabalho, e aí ela chega em casa, o marido já está lá assistindo a televisão, o seu programa, o jogo de futebol. E a esposa chega, nossa, hoje eu tive um dia péssimo. E o marido ainda não teve tempo ali de se conectar com ela, né? E acaba não respondendo, não olhando para a esposa. E aí ela já fica ali muito, né? Ainda mais nervosa e expressa para esse marido: Poxa, né? Eu tô aqui falando que eu tive um dia péssimo. Você não consegue parar nem um minuto o que você está fazendo? Não consegue largar essa televisão para a gente conversar? Então aí a gente já tem um cenário aonde possivelmente se comunicando dessa forma, a situação vai caminhar para um conflito, né? Para uma briga. Como que seria aí, Bru, essa comunicação de uma forma assim, a usar os pilares que a gente está conversando aqui? Com certeza, né? A gente só tem um resultado saindo disso. É, é, mas pensando em comunicação não violenta, e os pilares que a gente falou aqui até agora, a gente observa que temos uma mulher que teve um dia ruim, um dia difícil no trabalho e que está mostrando alguns sentimentos ali de irritação, de frustração, enfim, vale um exercício de olhar para dentro e conseguir também separar o que tem relação com o trabalho, o que está trazendo de lá para aquele momento de irritação na hora da explosão com o marido. É, uma necessidade, a gente está percebendo que ela tem uma necessidade ali de falar, de desabafar, de ser acolhida e um pedido que nunca foi feito, né? A gente tem muito disso, de esperar algo do outro que não foi comunicado. E o outro não tem responsabilidade nenhuma, gente, sobre o que está aqui dentro. É muito importante que a gente comunique. Às vezes é óbvio, mas é importante que seja falado. Né? O que é óbvio, mas a gente não comunicou, nem sempre a gente pode esperar do outro que corresponda. Então, Sim, pode continuar. seria muito importante que ela trouxesse ali um pedido para esse marido de eu preciso que você me escute, que você converse comigo, né? E aí, como que poderia ter sido o início dessa conversa? Então, nossa, amor, poxa, meu dia foi péssimo hoje. Eu tô super irritada. Eu tô triste, frustrada. Eu queria muito desabafar. Será que você pode tirar 15 minutinhos aí do futebol para escutar? Olha só como é uma fala que, claro, a gente pode praticar toda a comunicação não violenta do mundo, mas isso não significa que em todos os momentos a gente vai conseguir falar dessa forma, falar com calma, falar de uma forma gentil. Mas a gente pode sempre falar de uma forma clara. Então, não significa que ela falaria na calma que eu falei agora. Ela podia falar tudo isso super irritada. É, mas a probabilidade dela ter uma resposta positiva, né, dessa comunicação ter um final positivo, é muito maior do que da forma como foi contado aqui o exemplo. E outra coisa, não significa que falando com clareza, falando, usando todas as técnicas da comunicação não violenta, todas as respostas vão ser positivas, né? E a comunicação não violenta inclui isso, uma comunicação genuína com o outro. Entender que, por mais que seja chato, que a gente queira uma resposta imediata, o futebol pode estar mais interessante, sabe? Às vezes a gente também precisa esperar e considerar de uma forma empática que o dia do outro também pode ter sido difícil e que o futebol está sendo uma forma de extravasar para que dali 10 minutos ele consiga te ouvir, né? Então, é,
é algo que parece simples, mas que inclui muita coisa. E que com a prática eu garanto que vai ficando mais natural a aplicação disso. Sim, parece que é um passo a passo interminável, mas é algo que acontece com a prática muito naturalmente. Ô, Bruna, e o exemplo agora do o clássico, né? O exemplo do quarto do filho, relação mãe-filho, pai-filho, o quarto bagunçado. Sim. Essa comunicação com ruídos, aí, com essas rusgas, ela acontece em todos os ambientes, né? E as relações interpessoais é, pedem ali a comunicação clara. Esse caso com o marido poderia ter acontecido com um filho pequeno, e aqui esse exemplo que a Mari fala do clássico do quarto bagunçado. Imagina que essa mãe cansada aí de uma rotina do dia, é, entra no quarto de um filho pequeno, adolescente, enfim. E esse quarto, depois de tantas vezes já comunicadas ali para ser arrumado, continua aquela bagunça. E a mãe, de cara, dispara, né? Ah, você é muito bagunceiro, olha a zona que está nesse quarto, que horror. E aí, quando a gente parte para um olhar da comunicação não violenta, a gente começa ali no fato. Então, qual que é o fato apresentado nesse exemplo? O quarto Tu? desorganizado, Sim. né? E E o julgamento. e esse julgamento, né? Ah, você é bagunceiro, onde já se viu? Muitas vezes a criança, o jovem ali, ele pode levar esse julgamento para ele e entender aquilo como para outros aspectos da vida dele, né? Você é bagunceiro. Será que eu sou bagunceiro a todo momento? Será que eu sou bagunceiro em todos os âmbitos ali da minha vida? Quando na verdade não, né? O fato é que o quarto está desorganizado ali naquele momento. Então já começa por aí, já separando o joio do trigo, né? O fato é o quarto é bagunçado. Naquele momento ele não é bagunceiro o tempo todo para a gente de repente ter uma fala dessa. Depois então o sentimento. Eu fico mesmo incomodada, irritada, porque o quarto é bagunçado, eu estou tentando arrumar a casa, como o Bruno disse, eu já estou num dia que eu estou mais cansada. Então esse é o sentimento que isso me gera. Qual que é a minha real necessidade? Ah, que o quarto esteja arrumado assim como as outras, né, os cômodos da casa que eu estou me empenhando em arrumar. Então, agora eu vou fazer o pedido para esse meu filho e comunicando isso de forma clara. Olha, o seu quarto está desorganizado hoje, né? Não dá para continuar assim. Eu estou fazendo a arrumação aqui da casa. Você desempenha um papel importante nesse contexto. O quarto é seu, é sua responsabilidade. Eu preciso que você arrume suas coisas. Né? Então, sim, não é que a gente vai ter ali, de repente, como a Bruna falou, certeza de que um passe de mágica, o adolescente vai lá e vai falar, claro, e vai arrumar tudo lindamente. Não é isso, mas as chances de ter uma reflexão por parte dessa pessoa que está ouvindo, a chance de ter um desfecho ali diferente é muito maior do que a gente já chegar com muita, né, com toda essa raiva, toda essa reatividade, e muitas vezes, como a Bruna diz, trazendo outros contextos, que é o trabalho que foi estressante para aquela situação. Então, sim, vale a pena a gente investir nisso e praticar, né? Com certeza. Pelo que vocês estão falando, é um processo, né? É um exercício diário e a gente entende que assim pode ser mais eficaz o pedido, né? O retorno e faz todo sentido mesmo. Então, a gente falar que a comunicação não violenta, ela pode transformar a comunicação familiar. Ela pode sim, em que sentido, né? Ela traz essa construção dessa segurança emocional, né? Ela oferece uma escuta positiva. Então, tendo segurança emocional em casa, tendo uma escuta positiva, isso tudo favorece uma relação mais saudável entre as pessoas que ali convivem, né? Então, sim, comunicação não violenta ou tentar ao menos ali como você falou, o exercício diário, praticar, com certeza vai trazer benefícios para a harmonia aí dessa família, desse ambiente. Com certeza. E entre esses benefícios tem também o fato de que as crianças se sentem mais confiantes para falar sobre problemas, para falar, para expressar o que sentem, para comunicar sobre erros que aconteceram no dia a dia. A comunicação não violenta ajuda a diminuir conflitos e competições entre os irmãos.
As crianças ficam mais Confiantes. isso, mais autoconfiantes, porque elas sentem que elas estão sendo ouvidas nesse ambiente. Então, só gera resultados positivos. Sim. E a gente viu, né, hoje aqui nessa conversa que é uma ferramenta que tem essa comprovação, essa validação, que foi estudada, como a gente falou, mas é importante também ressaltar, para a gente conseguir concluir esse bate-papo aqui de hoje, que mesmo que a gente priorize a comunicação não violenta nas relações familiares, é impossível a gente atender a todas as necessidades o tempo todo. Não é isso, não é uma fórmula mágica, não é um segredo, mas saber que as frustrações elas fazem parte, elas vão continuar acontecendo. Mas como a gente falou aqui várias vezes, né, podem ser através da comunicação não violenta mais saudáveis, mais leves, porque a gente vai estar ali com certeza se comunicando muito melhor. Outra coisa, a comunicação, ela exige que duas pessoas estejam dispostas ali a fazer um movimento de escuta. Não adianta a gente estar ali numa situação e simplesmente estar ouvindo o outro falar, esperando sua vez de responder, esperando sua vez de opinar, colocar sua opinião, porque a sua é a forma correta. Então, não é só isso. Além de duas pessoas dispostas, né, conectadas, precisa que exista uma vontade genuína de que aquilo aconteça, de que aquilo flua. Ai, eu perdi aqui alguma coisa que me veio, mas daqui Bruna, a eu pouco. penso, tem eu trazendo para mim, assim, para pontuando os sentimentos, validando os fatos, né? A gente tentando fazer esse processo diariamente, até com os filhos, principalmente com os filhos, né? De saber que ele vai ter a hora dele falar. Então, assim, né? A gente colocar isso, eu acho que ele identificar também os sentimentos. Então, eu acho que a gente praticando, a gente vai passando, é o modelismo que a gente sempre fala, né? Praticando, né? Isso a gente vai colocar na vida deles, né? Que ele vai ter o momento, ele vai ouvir, ele vai ter o momento de falar, ele vai se pontuar, ele vai identificar o sentimento, né? O porquê que ele ficou tão. Então, eu achei muito interessante todos esses pilares, como vocês falaram, né, para a gente conseguir melhorar a comunicação em todos os aspectos. Uma abordagem muito importante que a gente falou, né? Foi utilizado até em acordos de paz e mediação de conflitos, assim, de grande magnitude. Então, assim, no dia a dia, na nossa casa, com os nossos familiares, com as pessoas do nosso trabalho, é fundamental saber se comunicar, ter certeza que está sendo claro naquilo que você está falando. E a Bruna tocou num ponto muito sensível, que é a escuta de fato, né? A escuta ativa, porque muitas vezes é isso, na conversa a gente está tão carregado daquele sentimento, a gente quer tanto colocá-lo e que a gente quer terminar aquela conversa, quer que a nossa opinião prevaleça, que a gente não para escutar o que o outro está dizendo, porque no momento ali da discussão a gente já está pensando no que a gente vai falar na sequência. Então, não é isso. A Bruna falou e está muito coerente, assim, essa conexão mesmo, né? Numa relação, ambos têm que estar conectados ali, envolvidos para que isso Dispostos, aconteça, né, Mari? dispostos para que isso aconteça, né? Exato. Mas é o que a gente falou também, né? Às vezes o outro não está necessariamente 100% preparado, mas a forma como a gente fala pode induzir ou não a resposta, né, positiva ou negativa. Então, a gente trouxe aqui vários exemplos, uma reatividade, uma resposta ali atravessada, é quase que certeza que vai vir de lá também outra resposta igualmente atravessada e reativa. Se a gente se posiciona diferente, disposto a ouvir, e a comunicar essa nossa necessidade através do pedido, a coisa flui. Com certeza. A comunicação, ela envolve também o que é não verbal, né, gente? Então, às vezes a gente fala, estou super disposto, estou aqui te ouvindo, mas o outro está falando e tem uma virada de olho. Gente, hoje em dia tá na moda, né? A virada de olho, as crianças estão aprendendo isso também. E nós somos modelos, viu? Então, a comunicação não verbal está incluída nisso também, né? Não adianta eu falar, tá bom, vou te ouvir. E a pessoa tá falando e você tá aqui, você começa a mexer no celular. Vamos lá, vamos estar presente nesse momento que você se dispõe a isso. Principalmente com os filhos, gente.
o olhar, essa escuta é muito importante para a criança. E isso modela inúmeras habilidades que essa criança vai ter no futuro. Então, a gente não pode, assim, olhar para isso de uma forma desleixada ou sem cuidado, sabe? É importante. Quando a gente fala de criança, isso fica ainda mais sério, porque eu falo que a gente, aprendendo essas coisas, acaba desconstruindo muita coisa, né? Quando a gente faz essa reflexão, olha para dentro, a gente começa a perceber, caramba, tem coisa que não é meu, tem coisa que eu estou trazendo que não tem nada a ver eu colocar aqui agora. Mas a criança não, a criança é esponjinha, ele está absorvendo tudo ali. E quanto mais coisa boa a gente passa, mais coisa boa a gente ensina, melhor eles ficam, mais habilidades, mais recurso eles vão tendo para o futuro. Mais clareza, né? Eu Exatamente. acredito que a clareza ela ajuda em bastante coisa, né, na comunicação. Sim. Expectativa alinhada, né? A Exatamente. necessidade alinhada com o que o outro pode dar também. E esse ouvir, que, igual vocês falaram, assim, ouvir realmente, né? Não esperar a sua vez para você ouvir e talvez mudar a opinião, porque eu penso que tem que estar disposto a mudar também, né? Então, eu ouvindo que o outro, o motivo do outro, isso eu posso mudar minha opinião, né? Agora, se eu só ouço esperando para reagir, não fez sentido ouvir, né? Sim. Exatamente. Meninas, muito obrigada. Agora nós vamos abrir, deixa eu ver se tem perguntas no chat. Nós vamos abrir agora para as perguntas que fizeram. Podem perguntar, pode continuar perguntando, colocando no chat, que nós vamos ler aqui, tá? Para elas responderem. Tá. Temos um comentário da Roberta. Em relação de ganha-ganha, a relação de ganha-ganha precisa existir. Saber a hora de falar, de ouvir e a hora de avançar e de ceder. Perfeito, Roberta, é isso mesmo. É o que a gente falou, é uma relação de ganha-ganha mesmo, né? Estar aberto ao outro para se comunicar. Com isso, é o que a gente falou aqui muitas vezes, chegar num senso comum, numa solução que seja viável para as duas partes, né? Não tem melhor forma de resolver um conflito ali, uma situação, do que pesar essa relação de ganha-ganha, onde ambos os lados saem ganhando, felizes e satisfeitos, né? Isso mesmo. Isso Nem mesmo. sempre ceder também, pessoal, é uma perda, né? Então, a gente fala muito na escola, escolha suas batalhas. Às vezes, ceder um pouco também é Naquele ganhar. momento, né, Bruno? Exatamente. Naquele momento, ceder é Exatamente. ganhar. Tem mais uma pergunta aqui que eu vou pegar para as meninas responderem. Teve uma mãe que mandou no formulário uma pergunta falando o seguinte: e depois que a gente explodiu, Teve né? mesmo. Aham. O que Como como já agir, o que foi, já fazer? aconteceu, já explodiu. A Exatamente. culpa veio, né? Porque A a gente culpa explode e veio. sente culpa por explodir. Exato. Então, primeira coisa, pessoal, nós somos humanos, né? A gente também está sujeito aos erros. E mostrar isso para os filhos não é uma coisa ruim. É importante que eles vejam que a gente também, além de querer ensinar essa habilidade para eles, a gente também passa por isso, né? E a superação, ela vem a partir dos momentos que a gente precisa dela. Então, a explosão acontece e o que a gente pode fazer é reparar o erro depois disso. Mas primeiro, fazendo esse movimento. Então, qual foi o fato, né? O que me fez explodir? E a partir disso, o sentimento que eu estava naquela hora foi só daquele momento, veio de é, é, outros momentos do meu dia a dia, porque às vezes a gente chega com um estresse aí de uma carga de trabalho, é, ou de uma discussão que aconteceu em algum momento fora daquele com a criança e a gente acaba descontando, né? Que é a última gota que cabe no copo. Então, fazer esse movimento de reflexão, de pensar qual foi o sentimento, se o sentimento está diretamente ligado àquilo que aconteceu, ou se tem uma relação com outras coisas.
E aí fazer isso, de comunicar com esse filho, de fazer um pedido de desculpa, é, é, E eu, de é, e eu acho que é importante, assim, pegando o gancho, desculpa, Bru, é a gente se mostrar enquanto pai, enquanto mãe, vulneráveis, né? Se mostrar falho, como uma pessoa que comete erros, sim. Isso é importante, porque às vezes eu também sou mãe, e como mãe, às vezes a gente quer, né, vem a culpa, e a gente quer ser forte, mostrar que está fazendo tudo certo. Só que isso também, por outro lado, pessoal, indo um pouco mais além, cria também na criança um ideal de adulto ali, né, de uma pessoa perfeita, que nunca erra. Isso não é real. Então, a criança fica muitas vezes buscando atingir esse ideal que é inatingível. Então, em situações como essa, que já foi, já explodiu, como a Bruna disse, a gente se mostrar frágil também, reconhecer que errou, é muito importante, porque nessa hora a gente também está sendo um modelo para a criança, né? E você falou de se mostrar, mas de falar. Olha, filho, eu Sim, estou sim. triste, eu alguma frustração, porque quando ele descobrir, porque ele vai descobrir, né, que nós não somos perfeitos, que nós somos vulneráveis e tudo mais, às vezes para ele vai ser uma frustração bem maior. Então acho Uhum. que se mostrar e falar, como a gente falou tanto de ser claros, né? Gente, a gente tem uma pergunta também do Robson. Na verdade, ele falou assim: queria dicas de como ensinar tais comportamentos, atitudes para pessoas que ainda não entendem a complexidade desse modelo. Então, de Uhum. ensinar tanto que é valioso. Eu acredito que seja essa a pergunta. Uhum. E adaptar para a idade, né? Sim. Exatamente. Bom, eu não sei a idade, mas eu falo assim, para uma comunicação acontecer, precisam ter duas pessoas dispostas a comunicar, né? Então, quando a gente está disposto a falar, a gente pode fazer a nossa parte. Isso não garante que o outro escute, que o outro acolha aquilo que a gente está colocando para ele. Mas, e a partir desse primeiro passo, de um comum acordo ali de comunicação, dependendo do grau de intimidade que você tem com a pessoa, você pode tanto sentar e ensinar o passo a passo e falar, vamos tentar comunicar melhor. Com crianças, pensando em crianças, adolescentes, a gente pode muito modelar o que a gente vai falar. Então, criar esse modelo aqui. Todas as vezes que eu for falar com meu filho, eu vou pensar, vou fazer essa reflexão e vou colocar esse passo a passo para eu ter uma comunicação clara, mostrar para ele. E assim a gente vai É. modelando E isso. eu acho que com crianças menores a gente pode ir por partes, assim. Eu acho que com crianças pequenas, né, que ainda, como ele trouxe aí no comentário, a complexidade de tudo isso. Para criança ainda é muito importante conhecer os sentimentos. Então, a gente começar a dar nome para os sentimentos. Olha, eu tô vendo que você está nervoso, isso que você está sentindo é raiva. Então, ela começa a entender o que está acontecendo com ela, e aí vamos modelar o que a gente faz com a raiva. Então, agora você está gritando, a gente não consegue conversar quando a gente está gritando, a gente não consegue pensar com clareza quando a gente está gritando. Então, é traduzir numa linguagem que seja compatível à idade da criança. Muitas vezes as crianças mais velhas, né? Dá para já devolver uma pergunta. Olha, será que essa é a melhor forma que você pode falar comigo? Será que essa é a melhor resposta que você pode me dar? De repente, diante de uma resposta atravessada ali de um adolescente, né? Poxa, eu não estou falando assim com você, é a melhor resposta que você pode me dar nesse momento? Vamos pensar juntos, vamos tentar reformular isso, vamos falar isso diferente? Ó, a conversa tá indo aqui para um rumo que não vai ficar legal. Vamos parar, vamos acalmar os ânimos aqui, a gente volta a conversar. Então, dessa forma, a gente vai sem, né, ser tão assim categórico, trabalhando esses conceitos de parar, de observar, de tirar o julgamento, de pisar aqui no freio, de parar, De eu outra tô muito forma. irritada, não vou falar agora, né? E assim, e vai. Isso vale para um momento de reparo, né? A gente não vai reparar falando, ah, então, aquele dia eu explodi, vamos supor, esse é o fato. Aquele dia eu explodi, fiquei muito irritado porque o que você fez. Barará. Não adianta também a gente Então, transferir a responsabilidade, né? A gente pega pra gente o que é nosso, a gente dá pro outro o que é dele, e se o outro estiver disposto, é, é muito provável que essa comunicação flua e que dê certo, tá?
Bruna, posso fazer uma pergunta aqui que vai bem no encontro que você estava falando. A Mira perguntou, eu acredito que seja depois da explosão. É importante deixar claro nesse momento que a culpa da explosão não foi da criança? É o que você Com está falando, né? certeza. Que é assim, ó. Com certeza, né? Quando a gente passa a responsabilidade da nossa tristeza ou da nossa irritação, porque por mais que algo que alguém tenha feito nos cause alguns sentimentos, o sentimento é nosso e a forma com que a gente age com esse sentimento é responsabilidade totalmente nossa, tá? Porque tem coisas que me deixam irritadas que eu não posso simplesmente sair e jogar para o outro ali. Tem coisas não, nada, né? A responsabilidade pelo sentimento é totalmente nossa, ainda que tenha partido de algo que o outro fez. É interessante assim essa colocação, né, da Amira, porque a criança mesmo pequena, assim, a gente às vezes subestima, né, Uhum. menospreza um pouco a criança pequena no sentido assim de a gente às vezes acha que não precisa ser dito certas coisas porque é pequeno, ainda não vai entender. Eu acho que especialmente nessa situação da explosão, sim, na verdade, quando a gente não fala com clareza, a criança pode se entender que interpretar que talvez aquilo tudo foi culpa dela e ela não entender e não elaborar aquilo direitinho, né? Então, que importante que é isso, a gente colocar e conversar com a criança, claro, numa linguagem acessível, mas falar com a criança, mesmo que ela seja pequena, né? Isso é muito, muito importante Ô, mesmo. Mário, ó, tá vindo as perguntas que a gente tá falando. A Juliette colocou o seguinte: na falta de paciência, o ideal seria sair sem falar nada, ou isso pioraria a situação? Ah, interessante. É o que você tá falando, né? Se eu não Sim. falar, como que. Sim. E eu acho que, assim, uma dica importante, a gente trabalha muito isso lá na escola com os alunos, na hora da raiva mesmo, estou muito nervosa, estou alterada, essa é uma hora que, sim, realmente precisa dar um tempo ali antes de começar a falar e se posicionar, porque qualquer coisa que a gente vai dizer nessa hora vai vir muito carregada, vai vir de uma forma ali distorcida, vai ser uma faísca ali para uma confusão. Então, sim, é importante isso, reconhecer, não, agora eu não estou em condições, Mas estou deixar claro, não quero nervosa, falar não, agora, não né? dá para eu conversar agora, eu preciso de um tempo, deixa eu me acalmar, daqui a pouco a gente conversa. E é isso, a gente está dizendo, olha, não é o melhor momento, e sim, se acalme, porque são áreas concorrentes ali, né? A área dali da raiva, da explosão, ela concorre com a área do nosso raciocínio lógico ali, então a gente não consegue pensar com clareza quando a gente está com muita raiva. Precisa primeiro conseguir controlar essa emoção e depois agir. Tá certo. Olha E esse a desafio. justificativa pode vir depois, Ah, na hora do reparo. Então, olha, precisei sair. Até para em outro momento, a criança eventualmente também vai sentir raiva. E a gente pode falar, quando você estiver com raiva, você pode ter o seu tempo, sabe? Sair um pouco para se acalmar. Enfim, é um e me modelo. dizer, né? Não só virar as costas e sair. Isso, com certeza. A gente dá o modelo. Sim, ó. Olha esse desafio. A Simone perguntou: e quando a criança não corresponde à comunicação não violenta? Exemplo do quarto. Mesmo conversando, ela fala que não vai arrumar. O que fazer? Muito bom. A gente conversou um pouco sobre isso hoje e eu falo, gente, essa forma ela pode levar um pouco mais de tempo, porque o processo nem sempre acontece e se concretiza do dia para a noite. Né? A gente estava conversando sobre relações que são baseadas no grito, assim. Então, pode ser que no grito resolva, mas vai ser uma relação baseada no medo, na ameaça. Eu quero propor um desafio de volta, assim. Tentar replicar a comunicação não violenta com consistência. Eu sei que às vezes a gente precisa contar até 1000, chamar o Dalai Lama, mas eu falo que a gente planta a sementinha e todos os dias a gente rega. Daqui a pouco chega um momento que vão falar para você: nossa, virou a chavinha, parece que foi do dia para a noite, um passe de mágicas. Diretamente, né? E a gente sabe que não é um passe de mágicas, né? Então, assim, é um desafio. As E crianças se aí falhar um dia, volta no outro. voltam no outro, Continua, não exatamente, para. continua.
O mais importante é isso. Eu falo que o que a gente vai colher no futuro é muito rico, né? Vale a pena essa insistência. E E às vezes também se fazer um movimento contrário, assim, né? Então, é altamente reforçador para a criança, ou mesmo para o jovem que está ali buscando essa autoafirmação, ele receber um elogio. Então, é extremamente reforçador. Então, tá, não arrumou o quarto, mas de repente ele fez alguma outra coisa que seja bacana, seja interessante. Então, reforce aquilo, né, para mostrar que a criança ou que o jovem tem a sua atenção, ou tem o seu reconhecimento, a sua validação a partir de uma coisa legal e positiva que ele tenha feito. Então a tendência também não é do dia para a noite, ele começar a olhar para isso e falar, não, deixa eu ver se eu arrumar aqui o que acontece, né? com O certeza, jovem também é isso, é testar limites, né? ver o que é mais reforçador, né? Então, propor novas estratégias ali. Os pequenos, eu digo assim, primeira infância, eles, de uma forma geral, durante o crescimento, testam alguns limites para saber até onde eles podem ir. E eles entram numa fase de controlar a situação, de querer mandar e fazer tudo da forma que eles querem. Então, assim, existem estratégias para lidar com isso. E você pode, de repente, dar uma ignorada no não e falar: nossa, junta com o pai e fala: vamos ver quem consegue guardar os brinquedos mais rápido. E começa você e o pai a colocar os brinquedos, torna aquele momento divertido. De repente, essa criança até se propõe a participar, sabe? Sem achar que aquilo está sendo uma demanda imposta a ela. Quando a criança começa a falar os não, simplesmente pelos nãos, e isso você coloca isso de uma forma que é uma demanda, mas que não está sendo imposta. É a escolha dela, né? É a escolha Você quer guardar sozinho ou quer que eu te ajude? Isso, dá A famosa opções técnica. nesse sentido. Deixa eu só colocar uma pergunta da Grazi, Claro. que vai de encontro com a primeira infância. Então, a Graziele perguntou: como lidar com as crianças da idade de 2 anos que está descobrindo sentimentos, né? Uhum. Então, às vezes elas nem sabem o que elas estão sentindo, né? Primeiro passo. E isso vale não só para sentimentos. A gente, nas atividades, quanto menor a criança, mais esmiuçada é a atividade. Então, é uma atividade que tem 3 passos a serem feitos, a gente vai pensando passo por passo para que a criança conclua aquela atividade. E o passo a passo da comunicação não violenta, ele inicia na nomeação dos sentimentos. Então, a gente começa a ensinar a criança quais são os sentimentos da mesma forma que a gente ensina que isso é amarelo, isso é azul, enfim. A criança começou a chorar e a gente vai adivinhando. Lembra quando eles eram bebês e que a língua era o nenenês? E vocês entendiam que, esse chorinho é fome, esse chorinho é cólica. É a mesma coisa. A gente vai interpretando ali as situações e dizendo para eles o que você está sentindo é raiva, é ciúmes, é medo, é alegria. Quando a mamãe está com raiva, a mamãe faz isso. Eu preciso sair um minutinho para tomar uma água, ou eu preciso pegar uma almofada e espremer a almofada. Enfim, a gente também que dá repertório para a criança do que fazer com esses sentimentos, tá? Mas o primeiro passo é esse, nomear e validar. Porque em alguns momentos a criança até erra, mas vamos validando. Eles contam, eu tô com ciúmes. Eles aprendem o que é ciúmes e eles começam a aplicar isso para tudo, por exemplo. Na escola eles falam sobre isso e a gente vai validando, vai perguntando se é isso mesmo, como que é esse sentimento. Tem vários livros, a gente pode indicar também para os pequenos aí que falam sobre os sentimentos e o que a gente sente quando cada sentimento desses aparece. Então, a gente dá esse repertório para as crianças. Olha só, a Mira colocou assim, deu mais uma dica, né? Então, deixar a criança ou adolescente ter algum poder de decisão na situação, tipo do quarto, por exemplo. Perguntar se ele prefere arrumar agora ou após o jogo, mas que não arrumar não é uma opção. Então, é aquilo te dar como se ele tivesse a opção de escolher.
Que é a estratégia que a Bruna também comentou, né? Ele vai ter a opção de escolha, não vai vir como uma ordem, não vai vir como algo, né? Uma imposição. Ele vai conseguir ali decidir por ele mesmo, né? Então a tendência a responder é maior do que só chegar e impor alguma coisa, né? E é aí que é senso comum o pessoal falar, ah, mas não, aí fica sem limite. E não, a gente está impondo os limites, a gente está ensinando o que é adequado socialmente, de uma forma respeitosa. Respeitando não só ali a opinião da criança naquele momento, mas em fase de desenvolvimento também que ela está. Né? A gente está criando crianças hoje diferentes da forma como nós fomos criados, da forma como nossos pais foram criados. Então, e é um futuro aí, é um mundo, é um mercado de trabalho que a gente não sabe qual é. A gente precisa criar crianças que conhecem os limites, mas que ao mesmo tempo não se sentem ameaçadas diante de autoridade, se sentem confiantes para impor também as suas vontades. Claro que a gente vai ensinar que isso Fazer isso com respeito, Sim, né? Como fazer, ter bons argumentos, né? E não uma criança que simplesmente só se cala, né? só Como a Bruna obedece. disse, a gente vê hoje cada vez mais estudos que daqui a um tempo a gente ainda tem profissões que ainda não existem hoje, mas que vão existir na geração das nossas crianças. Então, esse é o grande desafio. Nós, enquanto educadores e os pais, nós estamos educando e preparando essas crianças para um futuro que a gente ainda não conhece. Então, que possa ser, né, o melhor possível, que eles possam estar munidos aí do melhor repertório. Olha só, gente, temos uma pergunta da Luciana. Ela colocou o seguinte: essa é muito boa. A CNV, Comunicação Não Violenta, pode criar uma criança que às vezes não sabe lidar com pessoas que se comunicam de formas mais rígidas? Não necessariamente. Ela pode tornar mais fácil esse relacionamento. Não no sentido de que ela vá se relacionar com essa pessoa, mas no sentido de que ela se conhece tão bem e consegue fazer esse movimento de reflexão de uma forma tão clara para ela, que ela vai saber que a pessoa que não está se comunicando com ela da mesma Pronta ainda, forma né? não está falando dela. Eu falo assim, a gente às vezes tem uma tendência de o outro grita, a gente fala, nossa, o que eu fiz, né? E esse movimento de reflexão, ele ensina pra gente que não necessariamente tem a ver comigo, porque é aquilo que a gente estava falando, de que a Mira falou, a gente põe a culpa na criança? Não, porque o sentimento, a responsabilidade totalmente minha. Se o outro está irritado, se o outro falou de forma agressiva, isso é dele. Por mais que aquilo me doa, o que eu posso falar para ele é: a forma com que você fala comigo me deixa triste, me deixa irritada, e isso vai causar uma situação de eu não querer falar com você, de eu não responder aquilo que você está me pedindo, como eu poderia. Enfim, a gente também tem clareza do que responder no momento desse e do Sim. que é nosso, do que é do outro. Sim. E olha que interessante, eu acho que pensando aqui nessa situação, né? Imagina uma criança ríspida com uma criança que já conhece, né? Os seus sentimentos e tudo mais. Ela vai ensinar. Porque ela não vai responder da mesma forma. Então a outra já vai até se surpreender. Eu estou gritando, eu estou fazendo alguma coisa. E o conflito não vai adiante, Não né? vai Porque adiante. ela já tem realmente uma postura empática de não entrar naquilo, não entrar naquele embate, né? É o famoso e antigo ditado, né? Quando um não quer, dois não brigam. Porque é isso, saber se posicionar diante de um conflito. Então, mesmo encontrando uma pessoa, né, uma criança que não comunique da mesma forma, é o que a Bruna falou, ela vai saber sair da situação da melhor forma possível, né? Mais preparada. Muito legal. Pessoal, acredito que não tenhamos mais perguntas. Eu queria muito agradecer vocês. Nós vamos fazer os sorteios agora, né, para quem ficou até o final da live. Então, Cruzem os dedos. exatamente. Então, as pessoas que se inscreveram pelo Forms, que está lá no link da bio, agora vão participar do sorteio. Nós teremos 5 sorteados, tá? Lembrando que é, é, e lembrando que cada um tem uma chance. Então, sorteou, ganhou.
Não concorre mais. Não concorre mais, tá? Agora vamos pro sorteio. O primeiro sorteio. Então, o primeiro sorteio vai ser a cesta do Museu da Gula. Oba! Queria. Carmen Senira de Souza Gonçalves. Você tá na live, Carmen? Responde aqui pelo chat. Parabéns! Se não tiver, nós vamos entrar em contato pelo telefone para você retirar lá na Maple, tá bom? Segundo sorteio, uma sessão de coloração visual by Mariana Mariottini. Ah, eu queria também. Eu quero. Ari Paniguel Benedito Júnior. Está no live, Ari? Se não tiver também, a gente vai entrar em contato, tá? Vai oferecer para você a sessão de coloração. E o terceiro sorteio, um livro de comunicação não violenta, mais um voucher da livraria Travessa. Vamos ver. Alessandro Porcinelli. Alessandro, parabéns. Você pode retirar lá na Maple Bear e entraremos em contato com você. O quarto é Café Gourmet 6 de janeiro. Muito bom esse também. Fabiana Risse Barbosa vai ganhar o café gourmet, uma delícia. Parabéns. E o último sorteio, um mês de personal trainer no PJ Studio. Muito bom. Laís Borges. Parabéns, Laís. Pessoal, todos, mesmo se não estiverem na live, nós entraremos em contato e a gente vai marcar certinho para vocês retirarem lá na Maple, tá bom? Agradecemos muito a Bruna e a Marilise por trazer esse tema tão importante. Sempre foi, né? E hoje em dia, cada vez mais em todas as relações, então, no trabalho, na família. Então, eu espero que tenha tirado muitas dúvidas, que tenha ajudado. E a gente sempre vai estar conversando, tá, pessoal? Vocês podem mandar sugestões, pode mandar pelo Instagram da Maple, pelo WhatsApp, fiquem à vontade. E muito obrigada, meninas. Nós que agradecemos, seus pais, as famílias, a quem está assistindo a gente até agora. Nosso muito obrigado. Estamos lá na Maple também todos os dias, aguardando vocês. Obrigada, pessoal. Foi um prazer. Obrigada a todos, viu? Até a Boa próxima. noite. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Até mais.